Olá, amigo, olá, amiga, bom dia, ou melhor, boa tarde. Boa tarde, 12h30. Nós estamos aqui no nosso encontro Pílulas do Saber, todas as quartas-feiras, às 12h30, o nosso bate-papo de 30 minutos, meia horinha, para a gente conversar sobre questões que geram, que brotam, que nos trazem inquietações. E nessa quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, eu estou aqui no nosso compromisso das quartas, nesse espaço do Pílulas do Saber, para trocarmos informações, trocarmos experiências e que seja um momento de interação, um momento de troca. Essa é a proposta desse espaço, essa é a proposta desse momento, que seja um espaço, um momento de trocar experiências, né? O meu objetivo é te fornecer estratégias, fornecer ferramentas para que a vida seja mais leve, né? Para que os momentos sejam superados, sejam com certeza atravessados, né? Então, esse horário, esse espaço, esse momento acontece então todas as quartas-feiras, das 12h30 às 13h, Pílulas do Saber, e é um comprometimento independente de pandemia, né? Independente de, nesse período de quarentena. É uma proposta, é um projeto que vai permanecer aí depois que tudo isso passar, né? Então, semana passada, nós conversamos a respeito da rotina, né, da importância da rotina. Então, na verdade, esse momento, né, do Pílulas do Saber, eu iniciei na primeira quarta-feira do mês agora de abril. Então, a proposta é que nessas quartas-feiras do mês de abril, eu esteja aqui conversando com você, trocando essas ferramentas, essas estratégias, inclusive com esse olhar terapêutico, durante essas quartas-feiras de abril. E no mês de maio, então, eu trarei convidados, né? Convidados do Coaching Integral Sistêmico, onde eu tenho aí amigos, parceiros, colegas, que trarão também informações e ferramentas outras para conversarmos a respeito da nossa inteligência emocional, né? Como evoluir, como melhorarmos e trabalharmos essa questão da inteligência emocional. Então, no mês de maio, nós teremos convidados aqui, né, nesse espaço, nesse momento de live no Instagram. Então, agora em abril, eu iniciei falando sobre comunicação interna, comunicação externa, comunicação no lar, né, nesse período de quarentena, independente se você mora sozinho, com quem que você está passando esse período de isolamento social. O importante é que você está resguardado, né? Você está recebendo a orientação de permanecer em casa. E então, nessa primeira quarta-feira, o assunto daqui desse espaço foi esse. Na próxima, na quarta-feira seguinte, na segunda quarta-feira de abril, nós conversamos sobre a importância de se manter a rotina, né? Independente dessa questão da quarentena, nós precisamos adaptar os nossos horários, né, para continuarmos mantendo uma qualidade de vida interessante, né? Então, cuidarmos da alimentação, da questão dos horários, não só dos horários dos outros, né, da família em si. Muitas mulheres têm a preocupação de encaixar os horários, principalmente da alimentação, enfim, horário de estudo dos filhos, e se esquecem dos seus horários, né? Do horário do tempo, né? Do tempo de qualidade, de bem-estar individual.
Então, nós conversamos a respeito dessa questão da importância de fazer adaptações, importância de se ter sim esse momento de rotina, de horários, né, de cumprir essa organização, mesmo estando em casa, mesmo estando nessa situação de reclusão. E hoje, quarta-feira do mês de abril, eu trouxe a questão do planejamento, né? Eu quero trazer esse tema, esse assunto do planejar, né? E aí você pode perguntar, Damares, como assim planejar? Né? A gente nem sabe quanto tempo isso vai durar, né? Já estamos aí na metade do mês de abril, né? Algumas pessoas já completaram um mês nessa situação de reclusão e ficam com vários sentimentos, com vários pensamentos, principalmente ansiosos, pensando, gente, como é que vai ser? Né? Eu estava conversando com uma pessoa nesses dias e essa pessoa me trouxe a informação, o primeiro semestre de 2020 a gente já sabe que morreu, né? E aí eu olhei para ele e falei, como assim morreu? Né? Eu tenho aprendido muito nesses meses, nesses tempos, e eu não vejo dessa forma, né? Como assim o primeiro semestre morreu? Não, na verdade, o que acontece? A gente precisa se planejar, porque a vida a tendência é que ela não seja a mesma, né? Não vai ser igual, da mesma forma, né? Eu tenho trazido que vai ser momentos de né? Você pode pensar assim comigo, pré-pandemia e pós-pandemia. Então o mundo ele está se reorganizando de uma forma totalmente diferenciada. Então a gente vai ter sim novos desafios, novas situações, relações de trabalho, enfim, está tudo se transformando, está tudo em modificação, tá? A gente está vivendo algo que nunca foi visto, né? Nunca foi experimentado. E nesses dias, nessa situação, a gente pode prestar atenção, fazer essa identificação e trazer a frase que eu lancei também essa semana, né, ao longo desses dias. Penso muito em quê? Né? Então, penso muito em... e 3 pontinhos. Essa foi a pergunta da semana que eu divulguei aí nas redes. Penso muito em... Porque você pode ficar pensando muito no passado, né? No pré-pandemia, né? Ai, como é que era a minha rotina antes? Ai, eu tinha tantos planos. Ai, agora, olha só, no mês de abril, no meu planejamento, na minha agenda, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Ai, eu tinha planejado tanta coisa. Ok. E aí você pode também se remeter ao pós-pandemia. E ficar nessa situação de, o que eu vou fazer então, depois que isso passar? Eu vou retomar os meus projetos, eu vou retomar as minhas datas, no pós, depois, e quando que vai ser esse pós? E quando que vai? E aí você também gera uma ansiedade por conta do depois. Né? Então você fica muito na questão do pré-pandemia, né? E aí no pré-pandemia a gente pode trazer esse sentimento de nostalgia ou de frustração ou sentimento mesmo de até um pouco depressivo, porque, puxa vida, olha, tanta coisa que eu pensei em fazer, que eu estava planejando, e olha, os meus planos foram frustrados por conta dessa situação toda de isolamento. Então, o que tem ocupado a tua mente nesse momento? Você está no pré-pandemia ou você está no pós-pandemia? Você está no amanhã e aí trazendo ansiedade demasiada para os teus dias. E aí, a minha proposta
né? Eu já falei com relação ao Mindfulness aqui nesse espaço, porque ele traz a presença. Você acalma os teus pensamentos